Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem nas suas casas, né? Aqueles que trabalham, espero que estejam trabalhando, tomando as medidas de segurança. Mas vamos lá, estou preparando esse vídeo com as 18 questões da disciplina de Fisiologia do Exercício, a primeira etapa, para a gente poder fazer uma revisão. Então, assim, é uma estratégia para a gente poder estudar detalhadamente tudo que nós vimos. A matéria é extensa, a gente sabe disso, mas vamos lá, sem perder tempo, vamos seguir aqui. E aí eu vou mandar o vídeo para vocês no link no YouTube, se você quer à vontade para poder entrar em contato, tá? Deixa eu só fechar essa janela aqui e a gente discutir, tudo bem? Então vamos lá, eu acho melhor essa estratégia, a gente vai falando, né, os pontos principais, e com certeza a prova toda vai ser tirada desse conteúdo que foi feito com os exercícios. Ok? Bora lá. Então, assim, essa questão 1 é para vocês completarem o espaço, né? O que é o conjunto de transformações bioquímicas no organismo vivo, pelas quais passam as substâncias celulares que constituem reações de síntese, anabolismo, e as reações de quebra, catabolismo, que liberam energia. E aí? O que seria isso? Quais são essas reações químicas de anabolismo e catabolismo que o corpo faz a todo momento? Gente, sem sombra de dúvida, é a letra, né? A questão metabolismo. Eu não tenho como falar que letra que é, porque o Moodle ele varia a letra, né? Então vocês anotem as respostas e depois conferem lá. Eu vou dar mais oportunidade para vocês responderem. E aí vocês tentem fazer assim, veja o vídeo e depois tenta fazer de novo para lembrar, tá? Então essa é a ideia. Então metabolismo é a resposta a essa primeira questão, certo? Vamos para a segunda. Quais são os três componentes da engrenagem metabólica que atuam de forma concomitante para que o movimento possa ocorrer com sucesso? Essa aí eu já deixei marcado quando eu estava fazendo, mas eu quero destacar esse aqui, ó. Deixa eu só tirar eu daqui. Lembrem dessa figura, a gente fez bastante ela lá na sala, discutimos ela assim com bastante intensidade. Quais que são os aparelhos que participam da parte que faz a produção de energia para o movimento acontecer? Então a gente tem aí a ventilação, que seria a respiração, o ar entra pelas vias aéreas, vai até aos pulmões, especificamente lá nos alvéolos. Lá ele sofre a permuta gasosa, ele deixa o sangue mais oxigenado. O sangue vai para a corrente sanguínea, né, para as artérias, para a grande circulação. E aí ele é levado até onde? Até os músculos, né? E aí no músculo ele entra na célula do músculo, especificamente na mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina de energia dentro da célula. E lá ele produz o ATP, né, para poder fazer com que a atividade possa acontecer. A contração, as unidades, né, de contração minúsculas do músculo, os sarcômeros, eles possam se contrair. E a partir disso, quando termina essa produção de ATP, o corpo produz metabólitos, dentre eles o CO2, o gás carbônico. E esse gás carbônico, ele sai da mitocôndria, ele vai para o músculo, do músculo ele cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele volta para onde? Ele vai até os pulmões novamente, né? Ele chega até os pulmões, passando dentro do coração, do ventrículo direito, esse sangue joga nos pulmões pela pequena circulação, e lá novamente nos pulmões ele vai fazer o que? Ele vai ser eliminado. Então esse é o caminho, né? Os componentes que produzem essa energia metabólica: ventilação, a parte de oxigenação, a circulação, né? E o músculo. Só lembrar daquela ordem, né, que a gente fez em sala de aula, né? Eu fiz até um esqueminha, ó. Caminho, aí vai aqui mitocôndria, depois aqui desce e sai. Beleza? Se vocês começarem aqui, ó, seria o 1 e aqui o 2, o final. Vocês lembrarem disso, vocês vão acertar essa questão de graça, tá?
vamos em frente. Deixa eu voltar pro meu cantinho aqui. Agora uma questão VOF também sobre bioenergética. Bioenergética a gente fez uma introdução no início da aula, talvez vocês possam demorar um pouco para lembrar. Eu quis colocar um pouco mais de questão aqui para ajudar a gente a rever esses conceitos. Então, sobre esse processo de produção de energia, de ATP, marcar V para os verdadeiros e F para as falsas. Vamos lá. O organismo consome diariamente, né, carboidratos, gorduras, proteínas e fibras alimentares a fim de fornecer energia para as atividades. Gente, essa questão está errada por causa das fibras. A fibra alimentar não produz energia. A fibra alimentar é um tipo de carboidrato vegetal, né, que o nosso corpo não digere. Quem digere as fibras são as bactérias, na verdade, que estão no nosso organismo. Então a fibra, apesar dele ser um carboidrato vegetal, ele não gera energia para o nosso corpo. Quem gera energia é carboidrato, gordura e as proteínas. Em menor quantidade, mas as proteínas. Então essa primeira é falsa, tá bom? Deixa eu ver se consigo colocar um F aqui. Em repouso, o organismo utiliza basicamente proteína e carboidrato como fonte de energia. Essa questão também está falsa, porque em repouso, nosso corpo vai usar basicamente a fonte energética que menos desgasta a demanda para a produção de energia. E qual que é? O carboidrato, gente. Basicamente, em repouso vai ser o carboidrato lá do glicogênio hepático e muscular que vai fornecer energia para o nosso corpo, principalmente o glicogênio hepático. Então, o que está errado nessa segunda aqui, ó? Proteína. Proteína só em casos excepcionais, tá? Na falta de alimentação, quando a gente está fazendo exercício que não dá para parar, então a proteína que vai suprir essa falta. Então a segunda também é falsa. Terceira, as proteínas proporcionam pouca energia, pequena contribuição energética, mas constituem um elemento estrutural muito importante para a célula. Verdade. A principal função da proteína é estrutural, porque é ela que compõe toda a estrutura do organismo, né? Principalmente dos músculos estriados esqueléticos. Os órgãos são constituídos de músculo liso, o coração de músculo estriado cardíaco. Então, assim, basicamente tudo é feito de proteína, os hormônios feitos de peptídeo e lipídios, enfim. Então, a proteína é um macronutriente estrutural do organismo. E para a produção de energia, a participação dela é pouca, mas tem. Então, se caso houver qualquer questionamento afirmando assim, a proteína não participa do processo de energia, isso é falso. Ela participa, mas pouquinho, tá bom? Então, essa terceira aqui, do jeito que está aqui, é verdade, né? A quarta, o processo de produção de energia a partir do metabolismo do lipídio se chama beta-oxidação. Ok, essa é verdade mesmo. Essa é uma questão direta que a gente tem que saber, só para a gente revisar. Então, assim, quando eu uso o ácido graxo ou a gordura, o lipídio, para poder produzir energia, esse processo se chama beta-oxidação. Na verdade, como que seria isso? Então, o lipídio ele se degrada lá em ácido graxo, e aí o ácido graxo ele já vira diretamente acetil-CoA. E aí o acetil-CoA começa o ciclo de Krebs, né? Então, assim, esse processo ele demanda bastante oxigênio. É um processo que demanda uma adaptação crônica do nosso organismo. Não é tão fácil assim. Mas, quando isso acontece, o nome do metabolismo do lipídio para a produção de energia é beta-oxidação. Vocês já podem guardar isso aí. Então, essa quarta também tá verdadeira. E a última, o fosfato creatina é a fonte de energia para o sistema anaeróbio lático da bioenergética. Pô, anaeróbio lático. Lático. Lembra o que? Ácido lático. Então, qual dos sistemas produz ácido lático? É o sistema glicolítico, a quebra da glicose, a glicólise. E aqui a gente já está falando que não tem nada de glicose aqui, é o sistema fosfato creatina, tá aqui, ó. Então, o fosfato creatina não tem participação de glicose, então não é lático, é anaeróbio alático, por isso que é falso. Então, como resposta certa a gente tem
nesse material aqui, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Essa primeira opção aqui. Joia? Tranquilo? Vamos em frente então. A quarta questão, estou deixando aqui no meu computador para a gente poder seguir. Podemos dizer que, mais uma de bioenergética, é o sistema de produção de energia do corpo humano, que de maneira alguma usa algum tipo de macronutriente. Qual sistema de produção de energia não usa nenhum tipo de macronutriente? Mas professor, o que é macronutriente? Macronutriente, gente, é carboidrato, lipídio e proteína. Então, tem algum sistema que produz energia sem metabolizar esses macronutrientes. E qual aquele obrigatoriamente tem que haver, né, a metabolização de algum tipo desses macronutrientes para produzir energia? Então vamos lá, a primeira pergunta, né? Então, respectivamente, eu tenho que responder na ordem certa. Qual é que não usa nenhum tipo de macronutriente? É o sistema ATP-CP, né, que envolve a fosfato creatina. Então, qual que é esse sistema? É o sistema fosfagênico, tá? Esse não demanda degradação de macronutrientes, porque é um sistema de energia muito rápido. Ele fornece menos 1 ATP, mas ele é muito rápido, então não dá tempo de degradar os macronutrientes. Então é o sistema fosfagênico, sistema ATP-CP, tá? Sistema anaeróbio alático, são as denominações desse sistema fosfagênico. E o outro, qual é que obrigatoriamente tem que ter a degradação de um macronutriente para produzir energia? É o sistema aeróbio. Todos, né? Tem assim, o sistema aeróbio ele só produz energia se eu degradar carboidrato, proteína ou lipídio. Ele permite esses três. O sistema glicolítico, né? O sistema anaeróbio lático, ele só permite degradação do carboidrato. Lipídio e proteína não participa. Então, qual é o sistema que permite a participação dos três macronutrientes? O aeróbio. E qual aquele que permite que nenhum? Então, é o fosfagênico. Então, aqui seria, nessa opção aqui, a letra C, a resposta certa é fosfagênico e aeróbio. Tranquilo? Então é isso aí. Vamos para quinta questão. Sobre o sistema oxidativo, analise as assertivas a seguir e marque a letra com o julgamento correto das informações. Agora é específico sobre o sistema oxidativo. Qual que é o sistema oxidativo, galera? O sistema oxidativo é o aeróbio. Ele voltou aqui. Aos pouquinho a gente vai aprendendo aqui. Aeróbio. Então o oxidativo é esse. Então assim, sobre essas informações aqui, tanto o NAD como o FAD transportam hidrogênio, né? Se transforma em NADH e FADH, e sua energia associada à produção de ATP de forma aeróbia. E aí, vamos na próxima. A fase 1 do sistema oxidativo, que é a geração de molécula fundamental acetil-CoA, também acontece no sistema aeróbio lático. Essa segunda tá falsa, tá? Essa segunda já tá falsa. Vou marcar aqui. Essa primeira é verdadeira. O NAD e o FAD são moléculas transportadoras de hidrogênio, tá? Então o NAD e o FAD transporta hidrogênio, né? E a sua energia para a produção de ATP de forma aeróbia, tá? Terceira, o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons são duas vias metabólicas concorrentes. Não são concorrentes. Elas são cooperativas. O que é isso, gente? Uma depende da outra. Para acontecer a cadeia de
transportadores de elétrons, que é a última fase do sistema aeróbio, eu preciso que aconteça esse ciclo de Krebs. Então, essa terceira também é falsa. 4. Apenas os carboidratos podem ser metabolizados de forma anaeróbia, sem oxigênio. Correto, nessa questão está errada também. Na verdade, por quê? Ah, sim, ela está certa, porque os carboidratos podem ser, né? É o único macronutriente que pode ser metabolizado sem oxigênio. Onde? Na sistema anaeróbio lático, sistema anaeróbio lático. Então, lá na glicólise, então, ó, glicólise, sistema glicogênio, sistema anaeróbio lático são a mesma coisa. Então, lá não tem oxigênio, tá? E o carboidrato pode ser metabolizado. Aqui carboidrato, glicose ou o glicogênio são exemplos de carboidrato. Então, essa aqui está verdadeira. Então, caso seja iniciado pela glicogenólise, o sistema de produção de energia aeróbica produzirá 33 ATPs. Verdade, gente. Verdade. Essa é uma questão, né? Eu vou deixar isso na prova, eu não vou cobrar, que isso é bem um detalhe mais de bioquímica, só para a gente poder lembrar. Quando a glicólise ou o sistema oxidativo ele começa a metabolização pelo glicogênio, ele produz um ATP a mais. Então, em vez de ser 32, vai ser 33. Isso aí é cantinho de livro, isso é detalhe, mas é importante a gente saber. Porque a glicose, quando ela é metabolizada, ela precisa ser fosforilada, ela precisa de um fosfato a mais. Então, ela precisa de um ATP a mais na fase de investimento de energia, né? Quando esse processo começa pela degradação do glicogênio, né? Porque ele está falando, ó, glicogenólise. Eu sempre falo isso. O que é esse sufixo lise? Lise é quebra. Então, glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, quando o metabolismo começa a partir do glicogênio, ele sempre vai gerar um ATP a mais. Como o sistema oxidativo ele gera 32 ATPs, se eu começo pela glicogenólise, ou seja, se eu começar pela quebra do glicogênio, eu vou ter 33 ATPs. Então, essa terceira também está certa. Então, temos aí A1, A4 e A5. Vamos ver as opções aqui que a gente tem. Deixa eu sair aqui. Então, todas as informações. 1, 2 e 3 não. 3, 4 e 5 não. 1, 4 e 5. 2 e 5. 2 e 4. Então, tá certo aqui. Eu tenho aqui, ó. Essa é a questão correta, tá? 1, 4 e 5. Bacana? Então, vamos lá que... Acho que essa é a última de sistema de bioenergética. Não, tem mais uma. Uma bem direta, pra gente poder fazer associação, né? Eu sempre gosto de fazer associação disso. Qual esporte, modalidade esportiva a gente faz e qual sistema ele prioriza. Lembre-se dessa palavra, prioriza. Porque nenhuma atividade física que eu fizer, eu vou usar apenas um sistema de energia. Isso não existe. Eu vou usar mais um sistema do que o outro, ou vou usar de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Então vamos prestar atenção aí. Qual dos esportes descritos a seguir usa de forma mais variada os sistemas de produção de energia para gerar a quantidade suficiente de ATP? Então assim, ou seja, qual das modalidades esportivas que está aí eu vou usar para poder gerar o ATP diferentes tipos de sistema ao mesmo tempo? Qual? Então vamos lá, levantamento de peso. Como que é o levantamento de peso? Você pega o peso e levanta. Pensem no tempo dessa atividade, super rápida e super intensa. Então, qual sistema vai estar ali prioritariamente? É o sistema TPCP, é o sistema fosfagênico. Então, levantamento de peso não pode ser, porque ali eu vou ter claramente, vou estar priorizando o levantamento de peso. Maratona. Gente, a maratona são 42 quilômetros alguma coisa, para quem não sabe. Quanto tempo dura a maratona? Por exemplo, eu acho que hoje, se eu for correr uma maratona, eu vou gastar umas 4 horas para fazer a maratona. 3 horas e meia, sendo bem otimista. Mas é muito tempo. Então,
que sistema que eu vou priorizar aí? É o sistema oxidativo, né? Contínuo, duradouro, né? Eu posso produzir mais ATP ao longo do tempo. Futsal. Futsal, como é que é o futsal, hein? Tem uma galera boa de futsal aí. Futsal, como é que é? Caminhada e arranque e para, caminhada, arranque e para, corre forte devagar. Então, assim, ó, eu faço diferentes tipos de movimento. Então, pode ser esse, mas vamos ver as outras. Uma série de supino reto, uma série de 10 repetições. Quanto tempo dura uma série de supino reto aí? 12 segundos? Muito rápido, muito forte, eu preciso de ATP rápido. Qual que é o sistema que fornece energia rápido? Sistema ATP-CP, sistema fosfagênico. Então, esse sistema também não vai variar tanto assim, não vai variar na verdade. Ah, 10 quilômetros de natação a mar aberto. Poxa, 10 quilômetros de natação é muita coisa. Nem sei se tem essa prova. Coloquei aí só para indicar que é uma atividade longa, duradoura. E aí, atividade longa, duradoura. É o sistema aeróbio, é o sistema oxidativo. Os outros sistemas vão participar mais menos. Então, assim, qual que claramente aí eu vou usar de forma mais variada os três sistemas? Quais são? O fosfagênico, o glicolítico e o oxidativo. Ou o anaeróbio alático, anaeróbio lático e aeróbio. Vai ser essa a resposta, vai ser o futsal. Bacana? Ou qualquer esporte intermitente. Exemplo de esporte intermitente. Vôlei, basquete, handball. A gente usa, né? Esses esportes, a gente usa diferentes tipos de sistemas para produzir ATP. Bora? Então vamos aqui, depois eu subo a minha carinha aí. Então assim, ó, o sistema oxidativo ou anaeróbio é aquele que acontece apenas se houver a participação do oxigênio, né? Aqui há um erro, né? Sistema oxidativo ou aeróbio. Depois eu tenho que corrigir lá. Caso contrário, o organismo optará por utilizar sistemas anaeróbios aláticos e láticos para a produção de ATP. Assim, marque a letra que não explica corretamente uma função primordial do oxigênio no sistema aeróbio de produção de energia. Então, assim, o oxigênio ele é fundamental nesse sistema aeróbio. Sem ele não acontece. Exatamente que parte que é importante, gente? Quando a glicose ela vai sendo degradada ou glicogênio e se transforma em piruvato, depois do piruvato ou ela se transforma em acetil-CoA, se houver o O2, ou então acaba ali. Já são produzidos os ATPs do sistema anaeróbio é, lático. Mas aí, quando chega o oxigênio ali, o acetil-CoA ele entra na crista mitocondrial lá dentro da mitocôndria e aí inicia-se o ciclo de Krebs. Aí vai citrato, isocinato, oxalacetato. Acabou o ciclo de Krebs, acontece a cadeia de elétrons e aí sim termina essa produção de energia aeróbica. E aí no final o oxigênio ele tem um papel muito importante, porque depois que acontece todo esse processo, que são gerados os 33 ATPs, o oxigênio tem que estar ali para poder se ligar a todos os hidrogênios que foram levados lá para o interior da mitocôndria, para poder transformar em CO2 e água, para poder eliminar. Porque assim esses hidrogênios vão ter novos destinos e o NAD e o FAD eles vão poder voltar para pegar mais hidrogênio. Então assim, o oxigênio ele é importante, mas ele é primordial nessa questão, né, para poder liberar os hidrogênios para o NAD e o FAD voltar a pegar, porque se não tiver oxigênio, o NAD e o FAD vai ficar NADH e FADH. E eles não vão jogar mais hidrogênio dentro da célula. E outra coisa, tem uma parte lá dentro da mitocôndria que serve para jogar o hidrogênio do espaço intermembranoso e dentro da célula, que é um citocromo, que ele só funciona se tiver oxigênio. Então, essas são as funções básicas do oxigênio no sistema aeróbio. Eu vou pedir só atenção aqui, ó, para a gente poder corrigir aqui em cima. Ó. É aeróbio aqui em cima. Quando eu aperto ele fecha um pouco, tá? Então, ó, esse sistema é aeróbio. Então, vamos lá. Tá pedindo para marcar a incorreta.
Então, assim, o oxigênio ele ajuda na produção de ácido, produzir o ácido lático para a geração de 32 moléculas de ATPs. Opa, opa. Então, assim, gente, se tem ácido lático, não tem oxigênio. Então, assim, o oxigênio não ajuda na produção do ácido lático. Então, de cara, a gente já tem aqui que a resposta vai ser a letra A, para marcar falso. Então, porque o oxigênio ele não ajuda. O que o oxigênio ajuda? Que as outras são verdadeiras. Ele é aceptor, ou seja, aquele que recebe elétrons no final da cadeia de transporte de elétrons, gerando CO2 e água. A oxidação do citocromo, além de permitir a continuidade de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. Quando vocês consultarem o material, que vocês verem a figura, vocês vão ver que lá dentro da mitocôndria, entre a crista e o espaço intermembranoso, tem uma moléculazinha que faz com que o hidrogênio passe de dentro para fora e do espaço intermembranoso para dentro. Ele é o citocromo aquilo, tá? Então ele só funciona se tiver oxigênio, senão ele não faz esse transporte de elétrons. O oxigênio aceita 2 elétrons que foram passados ao longo da cadeia de transporte de elétrons a partir do NADH ou FADH. Isso, ele pega esses hidrogênios, né? Ele oxida. Oxidar bioquimicamente é roubar, né? Permite que o acetil-CoA se transforme em um citrato, iniciando o ciclo de Krebs. Ok? Então, essa letra E é o oposto da letra A, tá? Então, a letra A está errada, porque está dizendo que o oxigênio ajuda na formação do ácido lático. E não é. O ácido lático ele só se forma porque não tem oxigênio. Bacana? Então acho que agora sim acabou as questões de bioenergética. Eu coloquei para a gente poder lembrar, tá? E vamos dar sequência aí. Letra A, ó, tem até um efeito aqui. Ah, oi, deixa eu baixar aqui, beleza. Sobre a mecânica da expiração em repouso, marque a letra que explique corretamente a ação muscular que contribui para o ar rico em dióxido de carbono. Para que o ar rico em dióxido de carbono, o que é dióxido de carbono? CO2. Seja eliminado do nosso organismo. E aí? Essa questão a gente falou bastante nas aulas, né? Quais são os músculos? Então, qual que é o principal músculo da respiração? É o diafragma. Então, agora a gente tem que lembrar a participação dele, porque a gente sempre confunde. Por exemplo, quando o diafragma contrai, né? Ele relaxado, ele fica assim, ó. Ele relaxado, ele contrai. Relaxado, contrai. Então, ó, quando ele contrai, eu aumento esse espaço aqui, ó. E quando eu estou aumentando esse espaço torácico, eu estou recebendo ar. Então, esse recebimento de ar é a inspiração. Então, quando o diafragma contrai, é a inspiração. Quando o diafragma relaxa, ele volta ao normal, eu diminuo esse espaço, então há a expiração. Então, só pensar nisso. Aí está perguntando aqui na situação de repouso. Isso é importante, porque vai variar a participação dos músculos. Se eu estou em repouso, se eu não estou, isso eu tenho que ter essa ideia. Então, no repouso, gente, só para adiantar, o músculo que vai participar ali é só o diafragma. Só. Então agora é só pensar se ele vai estar contraindo ou se ele vai estar relaxando. Isso eu já expliquei. Então vamos voltar. Se na inspiração há o quê? Uma contração do diafragma. E na expiração, um relaxamento do diafragma. Tá? Então vamos ver as questões aqui. Letra A. Apenas o músculo diafragma se contrai para o aumento do volume da caixa torácica, fato que contribui para que o ar saia. Essa resposta estaria certa se eu estivesse falando da inspiração, mas eu estou pedindo falando da expiração, então tá errado, tá? B. Os músculos abdominais se contraem, diminui abruptamente o volume da caixa torácica
aumentando a pressão interna, fato que contribui para a saída do ar. Tá, os músculos abdominais contribuem para a expiração, mas não no repouso, só no momento assim de exercício intenso ou num espirro, né? Então, tá errado porque eu tô pedindo aí num repouso. Apenas o relaxamento do músculo diafragma faz com que o volume intratorácico diminua e a pressão aumente, fatores que contribuem para a saída de ar. Então, só lembrando aqui, tem uma questão mais para frente que vai perguntar sobre as leis. É isso mesmo, gente. Quando eu diminuo o volume, eu aumento a pressão, né? Então, assim, a diminuição do volume interno, aumento da pressão interna. Aumento do volume interno, diminuição da pressão interna. Então, a resposta certa nessa opção aqui é a letra C, que faz uma afirmação aqui, ó. Apenas o relaxamento do diafragma faz com que o volume intratorácico diminua, a pressão aumente, o fator contribui para a saída do ar do organismo, tá? Letra D, vamos ver aqui o que eles continuam errando. Os músculos intercostais internos se contraem, contribuindo para aumento da pressão interna do tórax, fato que resulta na eliminação do ar. Então, os intercostais internos, eles participam da expiração, mas também em situação de exercício, não de repouso, tá? Letra E. Os músculos intercostais internos se contraem, aumentando o volume torácico, fato que contribui para a eliminação do ar. Não. Ali, quando os intercostais internos eles se contraem, eles diminuem o volume e aumenta a pressão, né? Os músculos intercostais externos que se contraem e aumentam o volume. Eu sempre falei para vocês lembrarem, né? Os intercostais internos ajudam na expiração e os intercostais externos ajudam na inspiração. É só lembrar desse contrário, tá bom? Então, o diafragma ele é muito importante na mecânica respiratória, principalmente no repouso, tá? Principalmente no repouso, porque ele é o principal. E aí no exercício entra outros músculos, né? Então, na inspiração, quais são os outros músculos que participam, além do diafragma, da contração do diafragma? Inspiração, contração do diafragma. Eu tenho os músculos intercostais externos, além de quem? Esternocleidomastoideo, ó, você pega ele aqui, escalenos, né? Esses músculos aqui do pescoço. Então eles ajudam a aumentar o volume para a inspiração. E na expiração, além do relaxamento do diafragma, eu tenho os intercostais internos e os músculos abdominais. Bacana? Deu para dar uma relembrada nisso aí? Próxima questão agora. Eita. 9. A 9 eu já adiantei. A 9, o enunciado eu acho que aqui é mais importante do que a resposta, né? Para a gente poder lembrar. Então, ó, a ventilação pulmonar, essa troca gasosa que acontece nos pulmões, é o processo físico que possibilita a entrada e a saída do ar dos pulmões. A pressão intra-alveolar tem valor igual ao da pressão atmosférica. O ar só pode se deslocar em direção aos alvéolos se a pressão atmosférica se tornar maior que a pressão intra-alveolar. De modo contrário, o ar só pode se deslocar em direção ao meio externo se caso a pressão intra-alveolar se tornar maior que a pressão atmosférica, né, o meio externo. Sobre este assunto, marque a letra em que está descrito corretamente o nome da lei da física que explica o fato de que o maior volume de um recipiente o menor é a pressão que um gás exerce no seu interior. Então, assim, está querendo dizer o seguinte, olha, gente, quanto aumenta o volume, diminui a pressão. Quanto aumenta a pressão, diminui o volume. Qual é a lei da física que explica isso?
Segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, não. Lei da pressão atmosférica, não. Cria isso. Lei da gravidade, não. Lei dos fluidos gasosos, também não. Aqui é lei de Boyle, tá bem claro lá no material. Então, gente, essa relação. Quanto maior o volume, menor a pressão. Então, o ar ele vai deslocar sempre do local de maior pressão para o de menor pressão. E o local de menor pressão é o local o quê? Com maior volume. Aí o ar preenche lá. Então, ó, na inspiração, o que, que acontece? O diafragma se contrai, aumenta o volume, diminui a pressão, o ar sai do meio externo e vai para o meio interno, lá para o espaço intraalveolar. Quando na expiração o diafragma ele se relaxa, diminui o volume interno, ou seja, aumenta a pressão interna e aí ele é jogado para o meio externo. Aí tem aquela diferença de 3, né, milímetros de Hg, que avalia a pressão. Então no normal está ali igual. Então aí a gente verifica como que está a pressão, né, através de 3 milhões de Hg, internamente ou externamente. Tá ok? Então, ó, eu vou parar esse vídeo aqui na metade para eu poder salvar e depois eu continuo, porque eu acho que os outros vídeos eu precisar do quadro para a gente poder fazer os exercícios. Tá certo? Já já a gente continua. Abraço.